pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal. É uma honra para mim poder estar aqui com vocês mais uma vez. Seguinte, outro dia estávamos conversando entre amigos e falávamos sobre gerenciamento de conflito. Gerenciar conflito no ambiente de trabalho, entre amigos, na família, enfim, gerenciar conflitos, saber lidar com os conflitos. E com isso a gente teve até um monte de ideias, que cada um deu a sua opinião a respeito do assunto e exemplos também, coisa que é muito importante quando a gente fala a respeito de qualquer assunto, citar exemplos, né, sobre o que a gente está falando. Isso é extremamente importante. E aí, depois disso, que a gente conversou bastante, que a gente aprendeu um com o outro, eu vi uma frase muito interessante e eu vou ler aqui para vocês. Quem vence um leão é um valente. Quem domina o mundo é um homem de valor. Mas mais valente e corajoso do que todos eles é aquele que realmente sabe dominar-se a si mesmo. Essa frase é de Johann Herder. E isso me fez pensar a parte de gerenciamento de conflitos, mas essa frase fez com que eu pensasse um pouquinho e contemplasse mais a respeito desse assunto. Gerenciar conflitos é uma coisa que não é fácil. A gente tem que fazer isso a todo momento na vida. Eu digo isso muito por experiência própria, em casa, com meus filhos. Eu digo isso porque eu estou no ambiente de trabalho todos os dias, trabalho fora e a gente precisa lidar com pessoas. Lidar com pessoas, de uma forma geral, requer muito gerenciamento de conflitos. Porque são ideias diferentes, pessoas diferentes, criações diferentes, desejos diferentes, tudo que a gente for pensar é diferente. Cada um é criado à sua forma, à sua maneira. E ninguém é igual a ninguém, graças a Deus, né? Então, quando se fala de gerenciamento de conflitos, para que não haja confusão, brigas, discussões desnecessárias, cada um precisa aprender a lidar com o outro, a gerenciar os conflitos. Isso que a gente está falando muito de gerenciar conflitos no ambiente, gerenciar conflitos externos. E a minha ideia hoje aqui não é gerenciar conflitos externos, coisa que é extremamente importante nas nossas vidas. A gente precisa saber gerenciar os conflitos externos para a gente viver melhor, para a gente conviver melhor, para a gente lidar melhor com as pessoas, com os amigos, com os colegas, com os familiares, dentro da nossa casa, com os nossos filhos. No meu caso, com minha nora, com minha neta, né? Então a gente precisa muito saber gerenciar esses conflitos. Antigamente o pessoal falava muito colocar pano quente nos assuntos, sabe? Tinha muita gente, falava-se muito em não dá para tapar o sol com a peneira, colocar panos quentes. Isso aí eram palavras que davam sentido ao gerenciamento de conflitos, sabia? Pois é. Mas o ponto que eu quero falar hoje aqui com vocês é sobre gerenciar os conflitos internos. Que nessa frase fala isso, né? Mas mais valente e corajoso do que todos eles é aquele que realmente sabe dominar-se a si mesmo. Dominar-se a si mesmo. Me veio na mente o seguinte: às vezes a gente lida bem com as pessoas, às vezes a gente tem carinho, cuidado, zelo ao conversar, ao agir. A gente procura palavras
para se comunicar de uma forma eficiente com as pessoas, mas muitas vezes a gente deixa de gerenciar os nossos conflitos internos. Isso é o que causa muito um problema muito atual que todos nós passamos, que todos nós sofremos com toda essa pressão, né, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, que é a ansiedade. Essa ansiedade muitas vezes está relacionada a esse gerenciamento de conflito interno, que muitas vezes a gente não sabe lidar com isso. Na grande maioria das vezes, a gente até tenta lidar com isso, mas a gente é falho e aí a gente tem consequências a respeito desse gerenciamento negativo. Então, muitas vezes é preciso conversar, é preciso interagir, é preciso buscar em pessoas que já passaram por determinadas experiências informações, conselhos, todo esse cuidado que faz parte do nosso aprendizado, para a gente poder crescer e evoluir com relação a esse gerenciamento. Por que eu digo isso? Porque nós aprendemos muito com as pessoas. Muitas vezes a gente aprende com os nossos próprios erros. Às vezes a gente não aprende, tem coisa que a gente vive a vida inteira e cai de novo. Enfim, chega uma hora que a gente muda, a gente melhora. Mas tem coisa que é muito melhor aprender com as pessoas. A gente aprende olhando, sabe? A gente aprende com os erros dos outros. Às vezes a gente não precisa cometer os mesmos erros que as pessoas cometeram para a gente poder aprender a levar a vida da gente. Mas o gerenciar os nossos conflitos internos está diretamente ligado a isso. A gente precisa pesquisar fora, mas a gente precisa pesquisar aqui dentro. A gente precisa aprender a entender os nossos próprios sentimentos. A gente precisa aprender a lidar com os nossos próprios sentimentos. Por mais que sejamos pessoas intensas, por mais que sejamos pessoas carentes, dependentes, digamos assim, sentimentalmente, porque muitas vezes eu falo por mim, porque eu sou uma pessoa extremamente carente, porque eu já sofri muito. Com o decorrer dos vídeos, vocês vão aprendendo um pouquinho a meu respeito. Porque a minha ideia não é chegar aqui e chorar e falar, e me lamentar e falar da minha vida, de tudo que eu já passei, de tudo que aconteceu, para que as pessoas sintam pena. Eu quero chegar aqui e poder contar para vocês um pouquinho de cada experiência que eu já vivi, para que isso sirva, para que vocês se espelhem e ajam de forma diferente. Entende? Porque é complicado a gente aprender a lidar com os nossos sentimentos, com os nossos conflitos. Eu digo isso porque eu já tive depressão profunda 2 vezes na vida. E querem saber da verdade? Eu tive depressão e não sabia. Eu fiquei num estado de depressão profunda por 2 vezes e não sabia. Eu não tratei, eu não procurei médico, ninguém virou para mim e falou assim: escuta, você precisa de um médico, você não está normal, você não está bem, você precisa de uma terapia. Porque nessa época não existia esse tipo de coisa. Quem fazia terapia era gente, sei lá, rico talvez, que tivesse dinheiro para pagar por essas coisas, porque na rede pública de saúde é muito complicado a gente conseguir as coisas, tudo. Então, não falava-se sobre isso. E a gente tinha mais que se virar, tipo assim, a sua vida é problema seu. Hoje em dia, tem pessoas que até se preocupam. Algumas pessoas. Eu digo por mim. Ontem mesmo estava conversando com uma amiga minha. Ela me mandou uma mensagem, pediu que eu ligasse para ela. Na mesma hora eu liguei pra gente conversar. E ela falou pra mim, falou assim: eu tô sentindo que você não está bem. Eu falei: não, eu tô bem. Não, você não tá, você deve estar passando por algum momento complicado, enfim. Mas eu tô aqui, porque você precisar.
Se você precisar conversar, pode me ligar, pode vir até aqui. E isso é uma coisa que conforta a gente. Por quê? Porque as pessoas conhecem a gente só de olhar. Eu tenho uma outra amiga que eu chamo de filha, a Ju, que eu amo muito também, e ela também é assim comigo. Ela me manda mensagem, ela me liga, ela me chama, manda áudio e fala pra mim. É aquela doida que ouve os meus áudios de 10 minutos, viu, gente? Essa ouve meus áudios de 10 minutos. E ela fala também a mesma coisa. E isso é extremamente importante. Eu tô falando delas, mas tem outras pessoas, minhas irmãs, que também se preocupam muito comigo. Que sempre perguntam, tá bem, se precisar de qualquer coisa eu tô aqui, viu? Isso é extremamente importante. Meu filho, que sempre, quando a gente acorda, que a gente levanta, e aí, mãe, tudo bem? A senhora tá bem? Precisar de qualquer coisa, é só me ligar. Qualquer coisa, em qualquer hora do dia, é só me ligar. Então, esse tipo de relacionamento que a gente tem com as pessoas que nos cercam traz esse conforto e faz com que a gente aprenda a gerenciar os nossos conflitos internos, que é extremamente importante essa atitude. Eu quis trazer esse assunto em pauta porque a gente, muitas vezes, a gente passa por problemas, sim, todo mundo tem problema todos os dias, a todo momento. Hoje eu estou lidando com esse tratamento ortodôntico, eu estou em busca da cirurgia ortognática, eu estou ansiosa por conta de tudo isso que está acontecendo, de pandemia, de Covid, pós-Covid, de sequelas, que eu já citei em vídeos anteriores. E lidar com todo esse conflito causa, assim, um certo estresse. E é importante a gente falar a respeito, a gente buscar auxílio, a gente precisa de aprender a orar, a conversar com Deus. Isso acalma, isso traz paz. A gente precisa aprender que as pessoas que estão à nossa volta querem o nosso bem, amam a gente e elas querem, muitas vezes, aquele abraço, sabe, aquele abraço gostoso que a gente não está podendo em tempos de pandemia, mas a gente precisa muito de abraço. A gente precisa de carinho, a gente precisa de cuidado, a gente precisa de atenção. Gente, a gente precisa de reciprocidade. Se atente a tudo aquilo que as pessoas estão te oferecendo, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que for bom, retribua. Tudo aquilo que for ruim, gerencie esse conflito, anule isso dentro do teu coração, não guarde rancor, não guarde mágoa. Aprenda a gerenciar seus conflitos, mas aprenda a colocar para fora aquilo que não te faz bem, sabe? Se as pessoas são ingratas com você, não retribua com ingratidão, não. Ore a Deus por elas. Peça o direcionamento de Deus para a sua vida e para a vida delas. Porque é extremamente importante isso. Gerenciar conflitos não é uma coisa fácil, principalmente gerenciar nossos conflitos internos não é tão simples assim. Mas a gente pode, a gente é capaz, porque a gente é forte, a gente é determinada, somos determinados e somos capazes de alcançar êxito em tudo aquilo a que nos propomos. Essa é a minha mensagem de hoje. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, interajam, deixem suas mensagens, seus comentários, isso é importante, viu? E um grande abraço para todos vocês e muitos, muitos beijinhos de luz.